colocando o pessoal. Vamos lá. Gente, então muito boa noite para vocês, oficialmente, né? Espero que todos estejam bem. Espero que a semana de todo mundo, né, igual vocês falaram, né, tá puxada, mas igual o Gilmarzão falou, tá sendo proveitosa, né? Que bênção, então, por isso. Começar deixando um versículo para vocês, Salmos 23:1, fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Nada nos faltará. Então, assim, por mais difícil que esteja, tá, gente? Faculdade, vida, tudo mais. Olha, o Senhor não nos deixa faltar nada, não vai deixar faltar nada na sua vida. Vai suprir você, eu, todos nós. Ele é suficiente nas nossas vidas, vai continuar sendo. Enfim, Ele é nosso pastor, nosso Pai, nosso Senhor, e não vai nos desamparar. Vamos lá. Boa noite aí, Isabelinha. A Lana entrou agora. Boa noite, espero que estejam bem. Gente, agora eu aprendi a mexer aqui no Google Meet um pouco, né? Eu que sou meio analfabeto aqui das tecnologias, mas agora eu tô ligado como é que projeta o próprio código. Então agora nós vamos poder, vai ficar mais interativo a nossa aula. Vocês estão conseguindo ver o código, a tela? O Código de Processo Penal? Sim. Então agora vai ficar massa, agora sim. Nossa aula vai ficar mais interativa, vai ficar mais dinâmica, porque eu vou falando e vou mostrando os artigos, né? Vai ficando mais fácil agora. Então vamos lá então. Gente, a gente parou no artigo 564 do Código de Processo Penal. Nós estávamos vendo sobre as nulidades, estávamos vendo sobre as nulidades em espécie. E se eu não me engano, a gente tinha parado aqui no 564, a linha D ou E? Quem puder aí, confirma aí pra mim, se a gente parou na D ou na E. Se a gente parou nessa falta de na intervenção do MP ou se a gente parou na citação do réu? Acho que foi na D, né? Na intervenção do MP. Enfim, se a gente já tiver visto a E, eu coloco ela de novo. Mas enfim, vamos lá, tá, gente? 564, a linha E. Então a gente falou, né, que ocorrem nulidades, ou ocorrerão nulidades, quando dentro do processo aparecerem alguns defeitos, alguns problemas. E a gente começou a falar desses problemas, a gente começou a falar desses defeitos em espécie. Então vamos lá, aqui no artigo 564, a linha E, que fala o seguinte: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. E aí tá lá, né, a linha 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a citação do réu para ver se processar, o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Então, basicamente, o que está falando esse inciso e essa linha? Fala que vai acontecer nulidade quando houver falta da citação do réu, né, obviamente, para ele, né, ser processado, quando houver falta do seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. O que eu queria falar com vocês inicialmente? Quais as formas de citação que existem no processo penal? Quais são as formas de citação que existem no processo penal? Nós temos a chamada citação real, que é aquela feita por mandado, né? Aquela feita via oficial de justiça. Nós temos as citações que são consideradas fictas, né? Ou presumidas, que são aquelas citações por hora certa e as citações por edital. Então essas são as formas que nós temos de citações no ordenamento jurídico. Citação real, né, por mandado, oficial de justiça, e aí inclui carta precatória, carta rogatória, se for, né, estiver em outro estado ou outro país, e as citações fictas, aquelas presumidas, que são citação por edital e a citação por hora certa.
Obrigatoriamente, tá, gente? Obrigatoriamente tem que ser feito citação dentro do processo penal. A falta de citação no processo penal, ela implica na violação justamente ao contraditório, justamente na violação à ampla defesa. A partir do momento que não há citação do réu, não há oportunidade do réu se defender e manifestar os seus pontos contrários sobre o que foi alegado. Então a falta de citação é defeito gravíssimo e, obviamente, fere ali princípios constitucionais. Por isso, a falta de citação do réu causa e gera nulidade absoluta. Tá? A falta de citação do réu, ela causa nulidade absoluta. Agora é o seguinte, existem exceções quanto a isso. Essa falta de citação do réu, e eu só queria deixar claro isso, como regra geral, a falta de citação do réu, ela provoca nulidade absoluta. Agora, isso pode ser relativizado. Por quê? Pode acontecer que essa falta de citação do réu seja sanada, seja corrigida. E um exemplo disso é o que nós temos aqui no artigo 570 do Código de Processo Penal, aqui embaixo. O que diz aqui no 570? A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz com o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Então é o seguinte, como regra geral, a falta da citação ou uma citação que apresente defeitos gera nulidade absoluta. Agora, caso uma citação venha a faltar, né? Caso não haja uma citação ou a citação seja nula, excepcionalmente, essas situações podem ser sanadas, podem ser corrigidas. Quando? Desde que o interessado compareça antes de o ato se consumar. Ou seja, se mesmo havendo falta de citação ou nulidade de citação, o interessado, a pessoa que for ser citada, ela comparece em juízo antes de o ato se consumar, ou seja, comparece em juízo antes da audiência de instrução e julgamento. Nesse caso, a nulidade da citação, a falta dela, ficam sanadas, ficam corrigidas. Isso encontra fundamento naquele princípio que a gente falou na nossa segunda aula, que é o princípio da instrumentalidade das formas. O que importa no processo penal, no que tange as nulidades, não é simplesmente a formalidade, o cumprimento daquela formalidade prevista em lei. Se a finalidade for alcançada, se a intenção, o objetivo do ato for alcançado, deixa a formalidade para lá e o ato se convalida. Então, pode acontecer da falta ou nulidade da citação ser sanada, ser corrigida, desde que o interessado fique sabendo, né, obviamente, da citação e compareça em juízo antes do ato se consumar. E, todavia, se tiver alguma irregularidade ou prejuízo para a parte, o juiz pode suspender ou adiar o ato. Beleza? Vamos continuar aqui na linha E. Também pode acontecer a falta do interrogatório. E aqui interessante falar, né? A falta do interrogatório quando presente, tá? A falta do interrogatório quando presente. Gente, o réu, ele pode, e aí eu até pergunto para vocês, o réu, ele pode ficar ausente no interrogatório ou o réu, ele tem que comparecer necessariamente ao interrogatório? O que vocês acham? Gilmarzão falou que deve. Réu deve comparecer ao interrogatório ou não, gente? A Lígia falou, não é obrigado a comparecer ao interrogatório. Seguinte, o réu, ele pode escolher não comparecer ao interrogatório, tá?
o réu pode escolher não comparecer ao interrogatório. Ele pode optar juntamente com o seu advogado. Agora, se o réu estiver presente, ele tem que ser interrogado. Se o réu estiver presente, necessariamente ele tem que ser interrogado. Então é o seguinte, o réu, ele pode optar, tá? O réu pode optar por não participar do interrogatório. Por isso que esse inciso, essa alínea, diz o seguinte: a citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório quando presente. Ele pode não comparecer, pode ser que ele não queira, tá, participar do seu interrogatório. Agora, se ele estiver presente, se o réu comparecer, necessariamente ele tem que ser interrogado. E aí, no caso, a falta ou defeito do interrogatório vai causar nulidade absoluta, tá? Vai causar nulidade absoluta. Outra questão que também gera nulidade, aqui na linha E, é a falta, né, de concessão de prazo para acusação ou para defesa. Então é o seguinte, a depender da importância do ato, essa nulidade pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Então, por exemplo, se o juiz não abre prazo para as alegações finais das partes, e aí não só orais, mas se o juiz converter para memoriais, se o juiz não abre prazo nem para acusação ou para defesa apresentar memoriais, ou seja, diz respeito necessariamente ao contraditório e ampla defesa de novo, é causa de nulidade absoluta. Agora, se o juiz, por exemplo, ele deixa de conceder prazo para apresentação, por exemplo, do quesito dos peritos, tá? Vamos supor que as partes tenham requisitado a contratação, né, de um assistente técnico, tá? De um assistente técnico. E o juiz não abriu prazo para o assistente técnico da acusação ou da defesa. Nesse caso, é causa de nulidade relativa, tá? Nesse caso, é causa de nulidade relativa. Então, a falta do prazo das partes vai depender da importância do ato. Se for diretamente envolvido com contraditório e ampla defesa, nulidade absoluta. Se não, causa de nulidade relativa. Beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos agora para a linha F. É causa de nulidade a falta da sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. Seguinte, a gente sabe, vocês já estudaram o tribunal do júri, que a pronúncia ela é uma decisão interlocutória mista não terminativa. E é importante saber a natureza jurídica da pronúncia, tá, gente? Isso já caiu em prova do OAB mais de uma vez. E eu vou até chamar a atenção para vocês aqui. Apesar da linha F estar dizendo a sentença de pronúncia, tá? A sentença de pronúncia, a pronúncia não é uma sentença, tá? Deixar isso bem claro, isso a gente não pode deixar passar despercebido. Pronúncia não é sentença, tá? Pronúncia não é sentença. Por quê? Porque a pronúncia ela não esgota o processo, ela não termina com o processo. Então, a redação do artigo está errada. Tecnicamente está errada. A pronúncia ela é uma decisão interlocutória, que é uma decisão tomada pelo juiz no meio do processo. É uma decisão interlocutória mista, porque ela encerra uma fase, tá? Ela é no meio de uma fase, é no meio de duas fases. Ela é no meio do judício accusationis, né, no sumário da culpa, e entre o judício causa. E é não terminativa. Por que é não terminativa? Porque ela não encerra com o processo. Então a pronúncia ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa. A falta da pronúncia necessariamente causa nulidade absoluta. Tá? A falta da pronúncia necessariamente causa nulidade absoluta. Lembrando, se não tiver pronúncia, não vai ter nem plenário no tribunal do júri. Porque é justamente a pronúncia que vai encerrar a primeira fase do sumário da culpa e mandar para plenário. Se não tiver pronúncia, não há que se falar em plenário. Tá? Então não vai ter tribunal do júri. Então a falta da pronúncia necessariamente gera nulidade absoluta.
Eu vou falar até algumas coisas a mais em relação à pronúncia, já que vocês tiveram tribunal do júri. O juiz que está cuidando ali da primeira fase, né, no procedimento ali do júri, o procedimento ordinário, o juiz, quando ele pronuncia o réu, ele pode, na pronúncia, ele indicar, por exemplo, elementos dele de convicção que o réu seja inocente ou culpado. Na pronúncia, o juiz ele pode expressar a sua opinião pessoal em relação à culpabilidade do réu ou do acusado. Lembram disso? O Gilmarzão falou que não. Não pode. Se o juiz, na pronúncia, ele expõe elementos, tá? Ou ele de alguma forma traz ali juízo de valor sobre a culpa do acusado, é causa de nulidade absoluta. Outra situação, no plenário do tribunal do júri, o promotor, ele pode fazer menção ao uso das algemas do réu. Fala o seguinte, na fala do promotor, ele chega lá e fala o seguinte, olha, senhores jurados, o réu ele é tão culpado que ele está sentado no banco dos réus. Ele é tão culpado que ele está com algemas. Isso só demonstra a culpa dele. O promotor pode fazer isso? E se ele fizer isso, o que causa? Gilmar falou defesa plena. Não pode. Não pode. Seguinte. E aí eu tô falando o seguinte, Gilmarzão. O que você falou tá correto. No tribunal do júri, existe a chamada plenitude de defesa, né? Não é nem ampla defesa, é plenitude de defesa. A defesa, né? Ela pode utilizar de argumentos jurídicos e metajurídicos, né? Pode extrapolar até mesmo elementos jurídicos, pode trazer fatores emocionais e tudo mais. A defesa. O Ministério Público, a acusação, ele não pode fazer menção no plenário ao uso das algemas do réu, nem que ele está sentado no banco dos réus. E isso seria motivo para condenação. Isso é causa de nulidade, tá? Isso é causa de nulidade absoluta. Então, só deixar claro aqui para vocês. O promotor, e aí deixa bem claro, tá? O promotor, a acusação não pode fazer menção ao uso das algemas do réu, nem a menção que ele está sentado no banco dos réus e por isso ele deveria ser condenado, tá? Isso é causa de nulidade absoluta, tá? Isso é causa de nulidade absoluta. Deixar claro isso para vocês. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês em relação ao tribunal do júri. Na oitiva das testemunhas, tanto o promotor, né, quanto o advogado de defesa, eles fazem as perguntas direto para a testemunha ou tem que passar pelo juiz? Estou querendo perguntar, o sistema de oitiva das testemunhas no júri é presidencialista ou cross-examination? Vocês lembram? Oitiva das testemunhas no tribunal do júri? Não, é cross-examination, gente. É direto. É direto, não é presidencialista não. É direto. Tá? É direto. Deixar isso claro para vocês. No tribunal do júri, o sistema de oitiva de testemunhas é o cross-examination. Examinação cruzada, pergunta direta. Promotor pergunta, tá? Promotor pergunta e a testemunha responde. A defesa pergunta e responde. Só é presidencialista quando é os jurados, tá? Só os jurados. Quando os jurados, que a Lídia falou, né? Os jurados, quando eles querem perguntar, aí eles perguntam e o juiz repassa. O Gilmarzão falou que era e mudou. Então, era presidencialista. Era antigamente presidencialista. Hoje, tá? Já faz um tempo, é cross-examination. É presidencialista no procedimento comum, tá? No procedimento comum ordinário. Mas no tribunal do júri, o sistema é o cross-examination, pergunta direto, tá? Só no caso dos jurados perguntar, quem passa pelo juiz. E aí seria uma exceção, seria o presidencialista, tá? E se o juiz ficar interrompendo,
é até causa de nulidade relativa e pode ser indicada. Vamos voltar aqui, continuar. Detalhe, essa linha aqui, ela tá prejudicada porque é o seguinte, aqui fala a falta do libelo. E aí, não sei quem já ouviu, vocês já ouviram esse termo? Libelo acusatório? Não é líbelo acusatório, tá? É libelo acusatório. Não existe mais libelo acusatório, tá? Não existe mais libelo acusatório. Então, assim, esse inciso ele tá prejudicado no que diz respeito ao libelo. O que é o libelo acusatório? O libelo acusatório era o pedido ministerial, né? Era o requerimento do MP após a fase da pronúncia, indicando a exposição dos fatos criminosos com as suas circunstâncias agravantes e com um pedido de condenação, tá? Da acusação, Gilmarzão. O libelo era a síntese da acusação. Basicamente, ele tinha que seguir o que a pronúncia diz. Basicamente, ele tinha que seguir o que a pronúncia diz. Era a síntese da acusação. Era um pedido, né, que o MP fazia logo depois da pronúncia, expondo o fato criminoso, com as suas agravantes e tudo mais, pedindo a condenação. Libelo foi retirado, né, desde 2008, da reforma processual não tem mais. Então, a gente, essa parte que fala do libelo aqui, a gente deixa para lá. Vamos continuar aqui. A linha G aqui. Falta da intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. Vamos lá, é importante a gente falar dessa alínea aqui, isso tem que ser lido de acordo com a reforma de 2008, com a reforma processual. Seguinte, se o réu tiver solto e ele foi intimado para a sessão plenária no tribunal do júri, ele precisa comparecer? Se ele tiver solto. Se o réu intimado, ele tiver solto, ele precisa comparecer em plenário? Tipo assim, eu fui acusado de homicídio, vai ter a sessão plenária, eu tô solto. Eu, réu, preciso comparecer se eu tiver solto? Não, eu não preciso comparecer. Se o réu tiver solto, e intimado para ir para a sessão plenária, ele não é obrigado a comparecer. E aí, o processo segue e corre até mesmo a revelia desse réu, porque ele que não quis ir. Lembrando que revelia no processo penal não significa presunção da veracidade dos fatos, tá? Revelia no processo penal não significa presunção ou aceitação ou, né, presunção da verdade daqueles fatos, né? Não significa aceitação tácita daqueles fatos que foram alegados pela acusação. A revelia no processo penal só indica que o réu não vai ser mais intimado dos atos seguintes, dos próximos atos, a não ser da sentença. Lembrando que o réu não vai ser mais intimado, o advogado dele vai normalmente. Mas revelia, tá? Não significa confissão ficta, tá? Significa só que o réu não vai ser mais intimado e comunicado dos atos seguintes, senão na pessoa do seu advogado. Agora, se o réu tiver preso, tá? Se o réu tiver preso, necessariamente, se ele não solicitar a dispensa, tá? Se ele não solicitar a dispensa, ele não pode ser julgado à revelia. Então, se o réu ele tiver preso, tá? O cara vai ser julgado na sessão plenária do tribunal do júri. Se ele tiver preso, se ele não solicitar a dispensa, se ele não expressamente falar não quero participar, se ele não pedir dispensa, nesse caso ele não pode ser julgado à revelia, ou seja, só pode ter julgamento à revelia na sessão plenária em caso de réu solto. No caso de réu preso, se ele não solicitar a dispensa, não pode ter julgamento à revelia dele, beleza? Inclusive vou até separar aqui o artigo aqui para vocês. Vamos lá, que é o 457. Subir aqui. Ó, artigo 457 vem aqui e diz, ó: o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Aí aqui, ó: se o acusado preso não for conduzido,
o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Beleza? Então o fundamento aí dessa linha que a gente está falando está lá no 457 caput e 457 parágrafo 2º. Até um ponto que eu queria falar com vocês, gente, é uma mudança, enfim, não tem a ver com não é a nossa matéria, mas só dizer o seguinte: reforçar e deixar claro uma questão jurisprudencial, foi decisão do STF no começo desse ano. Em relação à prisão em segunda instância, a gente sabe que a decisão do STF é do princípio da presunção de inocência. Eles seguiram, voltaram atrás, mudaram de novo a interpretação e consideram que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença. Eles entendem que no caso de procedimento comum, a pessoa só vai para a prisão, só vai começar a cumprir pena depois de transitar em julgado. Esse primeiro semestre, teve uma decisão do STF em relação às sessões do júri. E no júri, o entendimento, olha para vocês verem o tanto que o STF é doido. No júri, a pessoa que for condenada lá, tá, na sessão plenária, já sai preso. Já sai preso e já começa a cumprir pena. Já tem execução provisória da pena no júri. Então é o seguinte, em relação ao júri, tá, o procedimento especial do júri, réu condenado sai de lá preso e já começa a cumprir pena, já começa a ter execução provisória da pena. Beleza? Então, em relação ao júri é diferente. O STF mudou o entendimento dele em relação ao júri, né? Por isso que é até difícil de acompanhar o STF, porque toda hora eles mudam. Beleza? Então, em relação ao júri, pode haver execução provisória da pena, pode haver cumprimento da pena já logo depois do júri. Beleza? Vamos lá. Continuar aqui. Vamos voltar lá. 564. Agora vamos pagar aqui. Causa nulidade a falta da intimação das testemunhas. Calma aí. Falta da intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. Esse artigo, esse inciso, ele foi praticamente alterado em razão da falta de libelo, né? Em razão da falta de libelo. Como não tem mais libelo, esse inciso está prejudicado. A gente precisa analisar ele segundo a situação do artigo 422. Vamos lá. O artigo 422, deixa eu só aceitar aqui alguém. O artigo 422, e eu tô falando, essa linha tem que ser analisada segundo esse artigo porque mudou. O que significa o artigo 422? Olha lá. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do MP ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para o prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 oportunidades em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja, se não for aberto esse prazo para que as testemunhas sejam intimadas, e aí no caso 5, tá? Causa de nulidade absoluta, tá? Causa de nulidade absoluta. Então tem que ser lido aqui até de acordo com o artigo 422, porque foi depois da reforma processual penal, tá, gente? Então vocês podem ver que tá até aqui redação alterada pela 11.689. Então é causa de nulidade absoluta. Essa falta de intimação das testemunhas, lembrando que no júri 5 testemunhas, tá? 5 testemunhas por parte. Vamos lá. A linha I aqui. Causa nulidade a falta, né, da presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. Vamos lá. Em relação ao corpo do júri, é importante saber que são 25. Tá? O corpo do júri é 25, né? O corpo do júri é integrado pelos 25 jurados. O corpo são todos os jurados, ou seja, todas as pessoas que podem ser selecionadas para compor o conselho de sentença. E o conselho de sentença é composto por 7 jurados, tá? Por 7 jurados. Necessariamente, gente, para ter um julgamento,
no tribunal do júri, para ter a sessão plenária, tem que ter pelo menos 15. Tem que ter pelo menos 15 jurados. Se não tiver 15 jurados, pelo menos, por exemplo, tiver 14 jurados, é causa de nulidade absoluta, tá? É causa de nulidade absoluta. Perdeu o áudio? Então vamos lá. E agora? Gilmarzão, como é que você tá aí, irmão? Às vezes é só no Gilmar aí. Gilmar, me fala aí se você tá me ouvindo aí. Chama o retorno, Gilmarzão. Vê se aí melhorou. Vamos lá, então. Então, o corpo do júri é composto de 25. Vão ser selecionados 7 para compor o conselho de sentença. Agora, necessariamente, para ter o julgamento, para o julgamento acontecer, deve ter pelo menos 15 jurados. Se não tiver 15 jurados, é causa de nulidade absoluta. A doutrina diz que quando há falta, né, desses 15 jurados, acontece o chamado estouro da urna, tá? E não pode ter o julgamento. Agora, decisões, né, jurisprudências assim do STJ. Se, por exemplo, tiver outros jurados, tá? Se tiver jurados suplentes em outra sessão do tribunal do júri, eles podem complementar, tá? Esses 15. Então, vamos supor que está tendo um tribunal do júri, vamos supor num fórum, né, grande, tá? Então, está tendo um júri em uma sala e o júri em outra. Vamos supor que em uma sala só deu 12 jurados. E na outra sala, tipo assim, sobrou uns 10, tudo suplente. Pode haver a complementação, tá? Pode haver a complementação, tá? Em relação no mesmo tribunal do júri. Então, pode haver a complementação de jurados nas sessões do tribunal do júri. E isso não enseja nulidade. É até a jurisprudência do STJ, tá? Julgamento, se eu não me engano, 34357, que fala que não enseja nulidade a complementação do número de jurados, né, em relação ao número regulamentar de 15 por suplentes do mesmo tribunal do júri. Beleza? Vamos lá. Gilmarzão, tá de boa agora, mano? Você não falou mais nada? Então vamos lá. Próxima linha aqui, gente. A linha J. Causa nulidade a falta do sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. Então é o seguinte, essa linha aí diz que se não for sorteados os jurados da forma correta, ou qualquer defeito digamos, nesse sorteio dos jurados, ou em relação à incomunicabilidade dos jurados, é causa de nulidade absoluta. Isso até relembrar aqui com vocês. Podem haver 2 tipos de recusas no tribunal do júri em relação aos jurados. Nós temos as chamadas recusas peremptórias, que são aquelas recusas sem motivo nenhum, sem justificativa, né? Recuso, abre para o promotor, abre para a defesa, sorteio o jurado. Promotor, testemunha não, o jurado. Então é sorteado o jurado de número 5. Promotor, recusa ou aceita? Ele pode recusar sem motivo até 3 vezes. Defesa, a mesma coisa. Foi sorteado o jurado número 10. Defesa, aceita ou recusa? Recuso. Tem motivo? Não. Recusas peremptórias, recusas imotivadas, podem acontecer 3 vezes para cada parte. Já as recusas motivadas, aquelas que têm, né, um motivo, fundamento, por exemplo, recuso porque é inimigo, ou recuso porque é amigo do réu, ou porque é parente, ou porque de alguma forma tem alguma afinidade. Quando há algum tipo de motivo, né, a suspeição ali dos jurados, aí nesse caso não tem número dessas recusas.
A falta ou defeito no sorteio desses jurados causa nulidade absoluta, tá? E também gera nulidade absoluta a questão da incomunicabilidade dos jurados. Seguinte, gente, eu acho que eu até comentei pra vocês, eu já fui jurado, né? Já participei de um tribunal do júri. E o seguinte, pelo menos no que eu participei, eles levavam muito a sério essa questão aí da incomunicabilidade. Seguinte, vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Pra caramba, vocês sabem que eu gosto de prusear. E aí o seguinte, nos júris que eu participei, o que aconteceu? O primeiro que eu participei, demorou pra caramba. Tipo assim, começou 8 horas da manhã, foi acabar 9 da noite. E eu não me aguentava, porque tipo assim, ficava o tempo todo calado. Então, durante o julgamento, eu tentava puxar papo com os jurados do lado. Falava assim, aí, mano, o que nós vamos fazer? Você acha que é inocente? Você acha que é culpado? Você acha que a gente condena? Você acha que você absolve? Cara, o oficial de justiça ali, né, os assistentes do juiz, não dá trégua pra você, cara. Você chega lá, não pode falar. Se você falar, eles botam até pressão, cara. Se você falar, o julgamento pode ser anulado. O julgamento pode ser anulado por sua causa. Não, aí na hora do almoço, tipo assim, todo mundo calado. Eu fui pedir, tipo assim, o sal. Eu fui pedir, pô, você tem como passar o sal? Não pode falar, não. Falei, pô, velho, tô pedindo sal, velho. Mas enfim, essa incomunicabilidade aí, se tiver comunicabilidade assim, os jurados, né, os jurados conversando, principalmente conversando sobre o julgamento, e eles verem, né, que um jurado está influenciando em relação ao julgamento do outro, pelo menos teoricamente, é caracterizado como nulidade absoluta, e as partes podem alegar isso, tá? Vamos lá. A linha K, que fala sobre a falta dos quesitos e as respectivas respostas. Então é causa de nulidade absoluta, causa de nulidade, a falta dos quesitos e das respectivas respostas. O que é importante a gente falar em relação a esses quesitos aí? O que são quesitos? Alguém aqui já participou do tribunal do júri como jurado? Alguém aqui já participou como jurado do tribunal do júri? Gilmar, sim. Então o Gilmar vai poder falar, né, confirmar, e para ele talvez fique mais claro. Quem também já tiver participado vai ficar mais claro. Seguinte, gente, ao final não, né, mas vamos colocar aqui. Depois de toda a instrução no tribunal do júri, depois das alegações, da acusação, da defesa, o que acontece? O juiz pede para todo mundo que está na sala sair, né, quem está assistindo a audiência, pede para deixar só o juiz e os jurados. E aí o seguinte, o juiz começa a apresentar os quesitos. Ele começa a fazer a quesitação. O que são esses quesitos? São algumas perguntas, tá, específicas, que são tópicos que são levantados referentes ao julgamento do réu. Então, por exemplo, eu vou dar uma situação, tá? O julgamento que eu participei foi um homicídio qualificado, tá? Por motivo fútil. Então o juiz, ele faz algumas perguntas, ele levanta alguns tópicos, tá? E ele começa a votação dos jurados, começam logo após a apresentação desses quesitos. Então, por exemplo, no homicídio qualificado, o que o juiz fez? Vamos lá, primeiro quesito. Começa lá Senhores jurados, vocês consideram o réu inocente? Vocês consideram o réu inocente? Aí vai ter as plaquinhas, né? As bolinhas, os numerozinhos. Se a gente considerar ele inocente, coloca uma bolinha. Se considerar que não é inocente, coloca outra bolinha. Esse é o primeiro quesito, ou seja, uma perguntinha que é feita em relação a um determinado tema. Segundo tema, vocês... o Gilmar até levantou, né? O fulano de tal cometeu crime? Uma pergunta. O fulano cometeu crime? Aí tem a votação. No caso do homicídio qualificado, vocês reconhecem a qualificadora no homicídio por motivo fútil? O juiz explica. Olha, motivo fútil é um motivo insignificante. A tese da acusação foi que, no caso do que eu participei,
o cara matou o outro porque o outro não deu isqueiro para ele no bar. Vocês consideram motivo fútil essa situação? Vocês reconhecem a qualificadora alegada pela... Não, nessa foi fútil, Gilmar. Nessa foi fútil porque foi insignificante. O cara pediu um isqueiro, o outro não deu. O torpe é o repugnante. Então, vocês reconhecem a qualificadora, que é uma tese levantada pela defesa? Aí esse é outro quesito. Aí vamos supor que teve homicídio e a defesa alegou legítima defesa. O juiz vai fazer uma quesitação nesse sentido. O juiz vai falar: jurados, vocês reconhecem a legítima defesa nesse caso? E aí o juiz explica: legítima defesa é repelir injusta agressão atual ou iminente. No caso, a tese da defesa é que, né, a vítima tentou agredir, o réu só se defendeu. E o juiz vai fazendo essas perguntinhas. Então esses quesitos, tá? Essa quesitação são tópicos que são levantados pelo juiz, são perguntas que são feitas pelo juiz para tentar definir, né, como que vai ser o julgamento, né, a sentença do réu. E isso varia, né? Primeiro, até o Gilmar colocou, o fulano de tal cometeu crime, então normalmente é o primeiro quesito. E os outros quesitos vão sendo em relação às teses da acusação e da defesa. Então, a defesa normalmente, muitas vezes, ela alega inimputabilidade, o cara era doente mental. O juiz pergunta: vocês reconhecem que o réu ele era inimputável, que era doente mental? E o juiz vai fazendo essas perguntazinhas, tá? Essas perguntas, tá, são feitas e a partir disso o juiz vai dar a sentença. Agora, a desclassificação de crime, tá? Justamente, desclassificação de crime, às vezes a defesa alega como tese, né, desclassificação de crime, por exemplo, ao invés de homicídio, ela coloca como latrocínio, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo que é alegado pelas teses, tanto da acusação quanto da defesa, o juiz vai perguntando e vai fazendo esses quesitos. E a partir do que... e aí, só deixar claro aqui, quando o juiz faz os quesitos, cada vez que o juiz apresenta um quesito, os jurados votam. Né? Te dão umas plaquinhas, né? Número 1, número 2, né? O sim ou não, dependendo de né, qual júri é, ou em cada lugar é de um jeito. E você vai falando. Então, fulano de tal, ele cometeu o crime? Aí coloca sim e não. Se você achar que sim, sim. Se achar que não, não. Se der 4 votos em um sentido, encerra aquele quesito. Lembrando que no júri é proibido a questão da unanimidade, né? Então, sim, fulano cometeu o crime. Ele não vai ler os 7 votos. Se 4 reconhecerem que houve o crime, pronto, tá definido aquele quesito, tá? Justamente para a questão do sigilo das votações, tá? Então, os quesitos são esses tópicozinhos, são essas perguntas que são levantadas e feitas pelo juiz e os jurados vão respondendo, tá? Deu para entender, gente? Professor? Fala, Gilmarzão. O juiz, ele está adstrito à tese da acusação e da defesa ou ele pode inovar nesses quesitos? Não, o juiz, ele, em relação assim, às partes principais, por exemplo, fulano de tal cometeu o crime, isso daí não chega a ser uma tese, né? É uma pergunta essencial, né? Principal. Mas o juiz fica adstrito às teses, é o que for levantado. Por exemplo, se a defesa não alega inimputabilidade, se a defesa deixa passar, ou se, por exemplo, a defesa não levanta a tese de desclassificação, o juiz não pode colocar lá. Qual que é o sentido disso? Se isso não foi nem alegado pelas partes, como que o juiz vai levantar isso para os jurados? O juiz estaria interferindo no julgamento, né? Então quem tem que fazer isso são justamente as partes. Então, excelente pergunta. Os quesitos, eles ficam adstritos às teses levantadas pelas partes. Até nessa questão de cometimento do crime, a gente pode até colocar que seria tese da acusação, né? Porque justamente, né, foi apresentada a denúncia e entende que houve crime. Mas respondendo a sua pergunta, os quesitos especificamente ficam adstritos e limitados
as teses, tanto da acusação quanto da defesa. E aí, lembrando até um princípio processual aqui, né, o princípio da inércia. O juiz, ele fica esperando a manifestação das partes. Se as partes não levantarem, o juiz não vai falar, tá? Mas fica distrito sim, tá, Gilmarzão? Fica distrito as teses que forem levantadas. Deu para entender, gente? Perfeito. Deu para entender, gente? O Gilmar, e para quem participou como jurado, eu acho que fica fácil de compreender, porque participaram lá, né? Mas para quem não participou na teoria assim, deu para entender? Ficou claro? Ficou? Beleza. Até quem quiser saber ou anotar, tá? Tem uma súmula que fala que é causa de nulidade absoluta, tá? A falta de quesito obrigatório pelo júri, a súmula 566, a súmula 156 do STF, tá? Súmula 156 do STF, tá? Então essa súmula ela diz que é causa de nulidade absoluta a falta de quesito obrigatório no júri. Súmula 156 do STF. Outra linha aqui pra gente ver é a linha L, que fala da falta da acusação e da defesa na sessão de julgamento. Essa linha aqui é bem autoexplicativa, né? É bem autoexplicativa, porque se não houver nem acusação, se não houver acusação ou defesa na sessão de julgamento, não tem processo, né, gente? Não vai ter contraditório, não vai ter ampla defesa, não vai ter ao menos acusação. Então, isso daí, súmula 523, tá? Súmula 523. Parágrafo único de qual artigo, Gilmarzão? Do 564? Por deficiência dos quesitos, né? Das suas respostas. Tô ligado. Parágrafo único 564. Justamente. Então, em relação à linha L, tá? Outra súmula aqui para respaldar isso é a súmula 523 do STF. Falta da acusação da defesa é causa de nulidade absoluta. A linha M aqui é causa de nulidade absoluta, tá? A falta, tá, gente, da sentença. É causa de nulidade absoluta a falta da sentença. E é importante a gente ver o seguinte: necessariamente em todo processo tem que haver sentença. A sentença é o ato terminativo do processo, né? Pelo menos em primeiro grau. Não havendo sentença, não há que se falar em finalização do processo ou encerramento do processo. Então, um processo que não tiver sentença, ele é nulo, tá? Ele é nulo. Então, a falta de sentença causa nulidade absoluta. A linha N aqui, é causa de nulidade a falta de recurso de ofício nos casos que a lei o tem estabelecido. O que é o recurso de ofício? A gente vai falar isso mais pra frente, quando a gente estiver especificamente estudando recursos. Mas é o seguinte, o que é o recurso de ofício? Existem algumas situações que necessariamente, quando o juiz dá a sentença, necessariamente essa sentença sobe para o tribunal para ser reavaliada, para ser reexaminada. Esse é o chamado recurso de ofício. O recurso de ofício é como se o juiz recorresse da sua própria decisão. São situações que, quando uma sentença é dada, ela necessariamente, mesmo que as partes não recorram, mesmo que as partes fiquem inertes, essa sentença tem que subir para o tribunal para ser reexaminada. É a situação chamada de recurso de ofício. Está prevista, para quem tiver curiosidade, lá no artigo 574. Tá? O 574 fala das situações de recurso de ofício. E aí a gente tem, né, caso de recurso de ofício. Lembrando que essas situações de recurso de ofício são necessariamente definidas pela lei. Então, por exemplo, sentença de habeas corpus. Toda sentença que defere, né, habeas corpus tem que subir para o tribunal. Toda, tá? O 574, quem quiser olhar aqui. Então, os recursos serão voluntários, ou seja, as partes recorrem só se quiser.
excetuando-se os seguintes casos que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Então, sentença que conceder habeas corpus, sentença que absolver desde logo o réu com fundamento na essência de circunstâncias que exclua o crime ou isente o réu de pena, outras situações que estão no Código de Processo Penal, decisão concede reabilitação criminal, enfim. Necessariamente essas decisões, essas sentenças têm que subir e têm que ser reexaminadas pelo tribunal e de ofício, tá? De ofício. E caso não haja esse recurso de ofício, é causa de nulidade. O entendimento da doutrina, o entendimento da jurisprudência em relação a essa falta do recurso de ofício não seria, assim, especificamente uma nulidade absoluta. Mas se não há esse recurso de ofício, não há como haver o trânsito em julgado. Não há como haver o trânsito em julgado. Então, a falta desse recurso de ofício, ela impede o trânsito em julgado, ou seja, é uma condição de prosseguibilidade do processo. Vamos lá. A linha O. É causa de nulidade a falta da intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência das sentenças e despachos de que caiba recurso. Ou seja, falta de intimação das partes, mais uma vez, fere o contraditório e ampla defesa, fere até a questão da publicidade, né? Então, se não há intimação, essas intimações apresentam algum tipo de vício e impede que as partes tenham ciência, tá, de sentenças ou despachos, causa de nulidade absoluta. A linha P aqui, ó, é causa de nulidade a falta, né, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação. Esses tribunais de apelação têm que ser entendidos como os TJs e TRFs, tá? Então, os tribunais de justiça ou os tribunais regionais federais, quando falta o quórum legal para o julgamento nesses tribunais. Seguinte, o que é esse quórum? Quórum são um número mínimo de pessoas que devem ter ou devem constar para que sejam realizados um julgamento. Esse quórum é definido pela Constituição e a Constituição define que para julgamento no STF e nos tribunais é necessário um quórum de maioria absoluta. Tá? É necessário um quórum de maioria absoluta. Então, colegiado, justamente, colegiado. Então, por exemplo, no STF, para ser realizado um julgamento, para uma decisão ser dada, tem que ter no mínimo 6. No mínimo 6. Por quê? Precisa de maioria absoluta. E lembrando, o que é maioria absoluta? É o primeiro número inteiro depois da metade dos efetivos, né, do total. Então, o STF tem 11. Metade de 11, 5,5. Primeiro número inteiro, depois da metade, 6. Beleza? Então, precisa de maioria absoluta no STF e nos demais tribunais para ter um julgamento em determinado sentido. Vamos lá. Inciso 4. Esse inciso aqui, ele é um inciso muito genérico. E normalmente a defesa sempre alega isso. A defesa sempre alega esse inciso 4. Porque é o seguinte, até quando vocês tiverem, né, quem for fazer, obviamente, a segunda fase da OAB para penal, e quando vocês estiverem estudando nulidade, o que é o direcionamento? Seguinte, olha, sempre tenta enquadrar. Se tiver um defeito no processo, tenta enquadrar com alguma linha do 564. Então, tenta enquadrar com os incisos do 564. Então, tenta enquadrar no inciso 1, no 2, no 3 e nas alíneas. Não deu para enquadrar, joga no 4. Não deu para enquadrar, joga no inciso 4. Por quê? Porque o inciso 4 fala, olha o tanto que ele é genérico, é causa de nulidade quando acontece omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. É basicamente o seguinte, se uma formalidade tiver sido desrespeitada, é causa de nulidade. Ou seja, é um artigo bem genérico, ele assim é bem geralzão mesmo e muito superficial. Então é o seguinte, e até eu falo na prática, tá? É de praxe defesa alegar nulidade, se não tiver uma nulidade bem clara e bem específica, joga nesse inciso 4, tá? Joga nesse inciso 4. Esse inciso, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que acontece demais. A defesa, que ela alega, né, normalmente na prática.
fala que a denúncia ela foi genérica demais. Fala que a denúncia não realizou a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, segundo o artigo 41 do CPP. Então o que eles pedem? Nulidade. Nulidade da denúncia por ser uma denúncia genérica. A doutrina diz, o nome, né, disso seria denúncia lacônica, né? Uma denúncia que não contém a descrição fundamentada e detalhada do fato, beleza? Então esse inciso é um inciso bem genérico, não deu para enquadrar nos outros, joga nisso. E agora nós vamos falar aqui, bem importante, até separei aqui, que é o inciso 5, porque esse inciso 5, ele é novidade, né, final do ano passado, que ele foi incluído justamente pelo pacote anticrime. Foi incluído justamente pela 13.964 de 2019, que é justamente o pacote anticrime. Então, o que diz esse inciso aqui? O inciso 5, e aí vocês podem perceber, né? Talvez nem precisaria dele, porque dava para enquadrar no 4. Mas o pacote anticrime tentou deixar de forma mais explícita isso. Então, fala que ocorre nulidade quando acontece uma falta do quê? Em decorrência da decisão carente de fundamentação. O que esse inciso ele quis trazer? Ele quis trazer e quis evidenciar principalmente o princípio da motivação. Princípio esse da motivação previsto lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que fala e constitui o conhecido princípio do livre convencimento motivado, ou também chamado de persuasão racional, que diz o seguinte: olha, o juiz ele é livre para decidir como ele quiser. O juiz ele tem liberdade em definir a sua convicção, desde que ele justifique, desde que ele fundamente, desde que ele exponha as razões para o seu julgamento, desde que ele motive, desde que ele fundamente essa sua decisão. Tá condenando o réu? Tá condenando por quê? Tá condenando o réu com base em quê? Vai decretar uma preventiva? Beleza, mas você vai decretar a preventiva com base em quê? É risco contra a ordem pública, risco contra a ordem econômica, para preservar a instrução criminal? Ou, por exemplo, vai relaxar a prisão em flagrante. Vai relaxar por quê? Houve alguma ilegalidade? Ou seja, tem que haver essa fundamentação. Calma aí, Gilmarzão. Esse carente é de deficiência, justamente. Carente é no sentido de deficiência, tá? Ou falta de fundamentação, justamente, isso mesmo. Então, quando há uma decisão de um juiz, tá? E aí, o legislador foi correto ao prever o termo decisão, porque não só sentença, tá? Qualquer decisão do juiz que não seja fundamentada, ou que não tenha uma fundamentação adequada, é causa de nulidade. E até falo para vocês o seguinte, eu acho que eu já até falei isso em outra aula. Quando a fundamentação é a parte mais importante da sentença, porque ela justamente vai expor os motivos do juiz de julgar naquele sentido. Se o juiz fundamenta, ou ele amarra, né, digamos assim, a gente fala na prática, quando o juiz amarra a sua decisão, fundamenta, dá motivos de um sentido, e no dispositivo ele é contrário, no dispositivo ele é contraditório, essa sentença é totalmente nula. É chamada isso de sentença suicida. Que a sentença suicida é quando o dispositivo é contrário à fundamentação. É quando o dispositivo da sentença, a parte final da sentença, que vai condenar ou absolver, é contrário à fundamentação. Né? Dado a importância e mostrando a importância da fundamentação. Então é o seguinte, hoje os juízes eles ficam muito amarrados em dar uma fundamentação fera. Porque se não fundamentar bem, se for muito raso, a gente fala, né, uma sentença frágil, vai ser derrubado, né? Vai ser alegada a nulidade da sentença. Então, esse inciso aqui é a inovação, tá? Final do ano passado, pacote anticrime. E aqui o parágrafo único, tá? A gente, é até um complemento, né, da linha K. Fala que ocorrerá ainda nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas ou contradição entre essas. Ou seja, se os quesitos não forem apresentados de maneira correta, ou seja, não só se faltarem os quesitos, mas se os quesitos forem deficientes, como assim? Se o juiz não explicar direito, se o juiz fala o seguinte,
Gente, vocês reconhecem a inimputabilidade e não explica, tá? Ou, gente, vocês reconhecem, vocês desclassificam o crime e não explica, ou seja, não mostra para o jurado o que quer dizer aquilo. Se esse quesito é explicado, é explicitado de forma deficiente, ou o jurado ele não entende aquilo, ou seja, ele vota contrário ao que ele entendeu, é causa de nulidade também, tá? É causa de nulidade também. Beleza, gente. A gente encerra aqui a questão das nulidades. Sugiro que depois vocês darem uma olhada aqui nos restantes aqui dos artigos, tá? Os artigos aqui se adequam, dizem respeito àqueles princípios que a gente falou anteriormente. E a gente vai agora, né, pelo menos nesse restinho de aula aqui, pelo menos tentar dar uma introdução dentro da matéria de recursos, tá? Dentro da matéria recursal. Então vamos lá então, gente. Vamos falar aqui um pouquinho de recursos. O que é um recurso, gente? O que é um recurso? Quando a gente pensa em recurso, a gente tem que entender o recurso como um meio jurídico pelo qual, tá, dentro de uma mesma relação jurídica, tá, busca-se impugnar uma decisão que ainda não transitou em julgado, buscando o reexame dessa decisão. Então é o seguinte, um conceito aqui de recurso, quem estiver anotando, o conceito de recurso, processualmente falando, seria um meio jurídico, dentro de uma mesma relação processual, que busca impugnar uma decisão que não tenha transitado em julgado, objetivando o reexame dessa decisão. E o que é importante falar isso? Um recurso, gente, quando uma parte recorre, imagina o seguinte, tem uma denúncia, resposta à acusação, julgamento, sentença. Juiz condena, a defesa apela. Essa apelação é feita no mesmo processo? Ou a apelação é feita num processo diferente, num novo processo? Quando a parte apresenta um recurso, ela começa um novo processo? Não. Quando a parte recorre, quando a parte apresenta um recurso, ela ainda está continuando o processo. Ou seja, é um meio jurídico dentro de um mesmo processo. É dentro de uma mesma relação processual. Tanto é, e isso fica muito claro quando a gente pensa o seguinte, habeas corpus é recurso, gente? Habeas corpus é recurso? Não. Por que o habeas corpus não é recurso? Porque quando eu entro com habeas corpus, eu inicio um novo processo. É um processo apartado. Por isso que habeas corpus não tem natureza recursal. Muita gente acha, né, que é recurso, e não é. Porque quando eu entro com habeas corpus, eu inicio um novo processo, uma nova relação processual. Revisão criminal. Revisão criminal é recurso? Também não. A revisão criminal é um meio autônomo de impugnação. Porque quando eu entro com a revisão, um novo processo começa. Uma nova relação processual começa. Já o recurso é um meio dentro de uma mesma relação processual, dentro de um mesmo processo, em que a parte ela não concorda com a decisão proferida e por causa disso ela busca o quê? Reexaminar aquela decisão, mandando para um novo juiz avaliar, para o novo juiz dar o seu posicionamento. O recurso, né, a teoria geral dos recursos, ela se baseia no princípio do duplo grau de jurisdição. Né, o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É justamente a possibilidade da parte não concordar com uma decisão, não concordar com uma sentença e buscar a opinião, buscar o entendimento de outro juiz. No caso, né, um conjunto de juízes. Buscar a opinião de um tribunal. Então esse duplo grau de jurisdição possibilita que a parte recorra e busque o reexame do deciso. O duplo grau de jurisdição, ele é um princípio
implícito da Constituição, tá? O duplo grau de jurisdição ele não está previsto de forma expressa na Constituição Federal, já foi até pergunta do AB, é um princípio implícito. O duplo grau de jurisdição está previsto somente no Pacto São José da Costa Rica, tá? Ele está previsto expressamente só no Pacto São José da Costa Rica, de forma expressa, né, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Na Constituição é um princípio implícito. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre a natureza jurídica desse recurso, a natureza jurídica dos recursos. Qual que é a natureza jurídica dos recursos, tá, gente? Qual que seria, né, a conceituação jurídica assim, de um recurso? Tem muita polêmica na doutrina em relação a essa natureza jurídica do recurso. Mas assim, o que prevalece em termos de natureza jurídica do recurso é que o recurso ele nada mais é do que um desdobramento do direito de ação ou defesa, tá? O recurso, a natureza jurídica dele é de desdobramento do direito de ação ou do direito de defesa. Porque o recurso, o que vai acontecer, ele vai dar continuidade à relação jurídica que foi iniciada em primeira instância. Beleza? Então, natureza jurídica recursal seria basicamente desdobramento do direito de ação, né? Desdobramento do direito de defesa. Vamos lá. Como hoje nós vamos falar basicamente sobre a teoria geral recursal, a teoria geral dos recursos, a gente vai começar falando aqui de alguns princípios. Não sei se vai dar tempo da gente falar de todos. De todos não, né? Se vai dar tempo da gente falar de mais de um. Mas vamos falar aqui sobre o primeiro princípio. Essa teoria geral dos recursos, ela é composta, né, gente? Vocês sabem, né? Toda matéria, né, gente? Toda matéria inicial, toda introdução de matéria tem essas noções principiológicas, né? Porque princípios nada mais são do que orientações, né, sobre determinada matéria. Então, por isso que toda matéria tem princípios. Então, vamos falar aqui sobre esses princípios relativos à matéria recursal. O primeiro princípio que a gente vai falar tá lá no 574 do CPP. Caput, tá? Caput. Primeira parte. Que é chamado princípio da voluntariedade. Que é chamado de princípio da voluntariedade. Esse princípio da voluntariedade diz e expressa o seguinte: os recursos, como o próprio artigo diz, são voluntários. Os recursos são voluntários. O que significa falar que os recursos são voluntários? Significa falar que as partes elas não são obrigadas a recorrer. Para que um recurso seja apresentado, depende da manifestação de vontade da parte. O Gilmar falou, é a faculdade. As partes elas não são obrigadas a recorrer. Elas recorrem se elas quiserem. Se o juiz dá uma sentença e condena o réu, a defesa é obrigada a recorrer, a apresentar apelação? Não. Ela interpõe se ela quiser. Se o juiz absolve o réu, o MP tem que recorrer? Não. Ele recorre se ele quiser. Ou seja, os recursos, eles são voluntários. E eles são voluntários nesse sentido. Só a apresentação de um recurso conforme vontade das partes. Conforme a manifestação de vontade das partes. As partes, elas não são obrigadas a recorrer. Por isso, os recursos são voluntários. Dentro desse sentido, por exemplo, e eu até queria perguntar para vocês, o Ministério Público, muita gente acha que ele é obrigado a recorrer. Então pensa, imagina que o réu, ele seja absolvido, tá? Vamos supor que o Ministério Público, vamos supor que o réu, ele seja absolvido. No caso de absolvição do réu, o Ministério Público, ele precisa recorrer? Ele é obrigado a recorrer por ser, por exemplo, não só o autor da ação, mas por ser fiscal da lei? O que vocês acham, gente? MP é obrigado a recorrer no caso de absolvição do réu? Não, não é obrigado a recorrer.
O Ministério Público também, ele recorre se ele quiser. O Ministério Público, ele recorre se ele quiser. O Ministério Público, e aí só para diferenciar para vocês, vocês já estudaram ação penal. Na ação penal, em relação ao Ministério Público, o que prevalece? É o princípio da obrigatoriedade. O que é o princípio da obrigatoriedade? Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, o Ministério Público ele deve oferecer a denúncia. Ele deve propor ação penal. Então, em relação à ação penal, vige o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público ele tem obrigação, necessidade, ele não tem a faculdade de oferecer a denúncia. Se houver indício de autoria e prova da materialidade, ele tem que apresentar ação penal. Agora, no recurso é diferente. O Ministério Público não é obrigado a recorrer. Ele recorre somente se ele quiser, se ele tiver vontade. E se ele renuncia a esse direito dele de recorrer, nem fundamentar ele precisa. Por quê? Porque o Ministério Público ele tem autonomia. E outra, se o Ministério Público realmente perceber que é situação de absolvição do réu, ele pode aceitar isso. Isso é tão evidenciado que, por exemplo, o Ministério Público ele pode até mesmo recorrer a favor do réu. O Ministério Público ele pode recorrer a favor do réu. Imagine que o réu tenha sido condenado, tá? E o Ministério Público perceba, não, ele é inocente, tem indícios aí de inocência. O Ministério Público pode inclusive recorrer pedindo a absolvição do réu, recorrer em favor do réu. O Ministério Público ele não fica preso, tá, ao recurso, ele tem autonomia. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: se o Ministério Público ele entra com recurso, se o Ministério Público ele interpõe um recurso, aí ele não pode desistir dele. Isso está aqui no artigo 576 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 576 do Código de Processo Penal? O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Então vamos lá, tem uma diferença aqui. Eu falei que o Ministério Público ele não é obrigado a recorrer. Agora, se ele recorre, se ele opta por ele recorrer, aí ele não pode desistir. É basicamente o seguinte: o Ministério Público ele não é obrigado a brigar. Agora, se ele entra na briga, ele não pode ser bundão. Se ele entra na briga, ele não pode desistir. Entendeu? Por que isso? O artigo 576, ele mostra o chamado princípio da indisponibilidade, que é o princípio da indisponibilidade recursal. Uma vez apresentado o recurso, o Ministério Público não pode desistir dele. Esse princípio da indisponibilidade, esse artigo 576, ele é corolário, ele é consequência do princípio da obrigatoriedade. Como o Ministério Público ele deve propor ação penal, se o Ministério Público recorre, ele não pode desistir. Aí ele tem que continuar, beleza? Então, o princípio da voluntariedade diz que as partes elas não são obrigadas a recorrer, o recurso deve ser apresentado conforme manifestação de vontade das partes. O Ministério Público também não é obrigado a recorrer, sendo que uma vez que ele apresente o recurso, deste ele não poderá desistir. Beleza. Só que no artigo 574, a segunda parte, tem uma exceção aqui. Na segunda parte do 574 diz assim, ó: os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. 1. Da sentença que conceder habeas corpus. 2. Da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Esse caso aí que eu falei para vocês é as situações, ou são os casos chamados de recurso de ofício. O que é o recurso de ofício? São situações em que o próprio magistrado, entre aspas, ele vai recorrer da sua decisão. Recurso de ofício são situações em que, uma vez que uma decisão é dada pelo magistrado, necessariamente essa decisão vai subir. Necessariamente ela vai para o tribunal, mesmo que as partes não queiram. Então ela é contrária, essa exceção, ela é contrária ao princípio da voluntariedade. Porque, como regra,
O recurso só é apresentado se as partes quiserem. Agora, existem algumas situações que mesmo que as partes fiquem inertes, mesmo que elas não falem nada, vai ser apresentado um recurso. Necessariamente, isso vai subir para o tribunal. Essas situações são chamadas, né, é o conhecido como recurso de ofício. Seguinte, gente, a doutrina, ela critica demais esse instituto. Ela considera esse instituto ultrapassado, esdrúxulo. Fala que, inclusive, esse instituto deveria até ser extinto do Código de Processo Penal, porque não faz sentido um juiz recorrer da sua própria decisão. Só que é o seguinte, para concurso e para prova de OAB, considerar que existe recurso de ofício. Então, para concursos e OAB, apesar de muito criticado, o recurso de ofício ele existe, ele ainda está em vigência e ele tem aplicabilidade. E aí o seguinte, o que para suavizar isso, né, para digamos assim, para não acabar totalmente com esse instituto, porque eu particularmente acho muito estranho, né? Fica um pouco estranho, por exemplo, o juiz recorrendo da sua própria decisão, ou seja, uma decisão sobe para o tribunal sendo que as partes nem querem. Então, tipo assim, é muito estranho, fica até muito estranho processualmente. Então, na tentativa de tentar amenizar isso, o que a jurisprudência e a doutrina tem considerado? Tem chamado essa situação, ao invés de recurso de ofício, tem chamado essa situação de reexame necessário ou remessa obrigatória, tá? Então a doutrina e a jurisprudência, até tentando amenizar, suavizar essa situação, essa ideia, tem até tirando a ideia de recurso e está substituindo por uma ideia de reexame necessário, de remessa obrigatória, duplo grau de jurisdição obrigatória, ou seja, situações que uma decisão vai ter que subir, situações que vai ter que ser apreciada pelo tribunal. Inclusive, isso daí tem até uma súmula nesse sentido, vou até colocar aqui, que é a súmula 423 do STF, que a súmula 423 do STF fala justamente o seguinte, não havendo recurso de ofício, nos casos previstos em lei, não opera-se o trânsito em julgado da decisão. Então é matéria sumulada pelo STF que o recurso de ofício é condição de prosseguibilidade do processo. Nos casos legais em que são previstos recursos de ofício, se não tiver ele, não vai haver trânsito em julgado. Tá? Não vai haver trânsito em julgado. Isso, né, encontra fundamento conforme até aquela situação de nulidade que a gente falou ali do 564. Beleza. Então tem algumas situações, tá? Tem algumas situações em que o recurso de ofício ele vai ser exigido. Vão ter situações em que necessariamente vai ter que haver o recurso de ofício. A primeira situação que a gente vê aqui é da sentença que cabe habeas corpus, da sentença que concede. E aí tem dois detalhes, percebam. Só que se falar em recurso de ofício da sentença, ou seja, não vale recurso de ofício quando é acórdão do tribunal. E aí a interpretação tem que ser literal mesmo. Se for um acórdão, se for o TJ que conceder habeas corpus, não vai subir para o STJ. Agora, toda sentença, juiz de primeiro grau que conceder habeas corpus, vai subir para o tribunal. Outra coisa, só sobe para o tribunal a sentença que concede habeas corpus. Se a sentença nega, não há que se falar em recurso de ofício. Segunda situação aqui, é recurso de ofício, né? Da decisão que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Seguinte, maioria da doutrina, e aí, enfim, eu tenho que falar, né? A doutrina majoritária entende que esse dispositivo foi revogado. A maioria da doutrina, tá? A doutrina majoritária entende que esse dispositivo foi revogado porque não tem previsão legal disso no artigo 415. Não tem previsão isso lá no 415. Vamos lá no artigo 415 aqui para vocês verem. 415 são as situações de absolvição sumária lá do júri.
Calma aí. Então lá, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Então, doutrina majoritária entende, tá? Vamos voltar aqui. A doutrina majoritária entende que não há que se falar, que esse inciso aqui ele teria sido revogado, porque não tem previsão no artigo 415. Mas jurisprudência entende que ele permanece, tá? Inclusive o STJ entende que cabe recurso de ofício nessa situação, tá? Mesmo em caso de absolvição sumária. Então, assim, está previsto no Código de Processo Penal e a jurisprudência entende que sim, apesar de muito criticado pela doutrina. Vamos falar, tem outras situações no Código de Processo Penal que cabe recurso de ofício, necessariamente. Vamos lá, eu vou falar algumas aqui. Primeiro, decisão que conceder reabilitação criminal. Vamos lá, está no 746 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Da decisão que conceder a reabilitação, tá? Haverá recurso de ofício. E aí lembrando, né, a questão da reabilitação vai ser a exclusão, né, de toda a ficha criminal do cara, vai sair nome e tudo mais dele, a folha de antecedentes criminais, né, depois da condenação, apaga tudo. Da decisão que conceder essa reabilitação, então vai ter necessariamente recurso de ofício. Outras situações previstas aí no código, vai ter também recurso de ofício no caso de indeferimento liminar pelo relator no âmbito do tribunal, nos casos de ação de revisão criminal, quando o pedido não estiver suficientemente instruído. A gente não estudou revisão criminal, mas basicamente é o seguinte, gente, quando uma revisão criminal, o que é revisão criminal? Vamos supor que acontece algum tipo de erro ou injustiça em um processo que já tenha transitado em julgado. A defesa pode entrar com a revisão criminal para tentar anular o processo. Se isso não tiver suficientemente instruído no tribunal, vai caber recurso de ofício. Então vamos aqui no 625, parágrafo 3º, ó. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido inconveniente ao interesse da justiça, que se apense aos autos originais, indeferi-lo in limine, ou seja, liminarmente, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. E, por último aqui, não está previsto no Código de Processo Penal, mas está na Lei de Economia Popular, né, a sentença de absolvição e a decisão que arquiva o inquérito policial nos crimes contra a economia popular e a saúde pública. Então, no caso dos crimes contra a economia popular ou a saúde pública, quando há a sentença de absolvição ou decisão que arquiva o inquérito, cabe recurso de ofício. Beleza, gente? Gente, então é isso. 8h31 aqui. A gente para por aqui a nossa aula. Deu para entender, gente? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Até perguntar para você. Professor? Fala, Gilmarzão. Nesse recurso de ofício, ele vai subir para o próximo grau acima e vai retornar para a sentença no grau inicial, né? Caso as partes, mesmo assim, tiverem não aceita aquela decisão e quiser recorrer, vai ter que subir mais um grau? Não entendi, como é que é? Vai ter o recurso de ofício, aí vai julgar no grau superior, né? Uhum. E se as partes tiverem não aceitar aquela decisão, mesmo sendo revista lá em cima, elas vão recorrer aonde? Para onde? Para a instância STJ? de cima, por exemplo. STF? Não, vamos colocar assim, para a instância superior, por exemplo.
Vamos supor que um juiz de primeiro grau, vamos colocar aqui o Dr. Decildo, ele concede um HC, uma sentença de HC. Necessariamente vai subir, tá? Necessariamente vai subir para o tribunal. Necessariamente vai subir para o tribunal. E aí o tribunal vai dar a decisão. Quando o tribunal ele dá a decisão, se a parte não concordar com aquela decisão, aí ela leva lá para o STJ. Então do Tribunal de Justiça para o STJ. Ó, assim, vai pro STJ, né? Porque vai ser TJ ou TRF, ou se não for nos tribunais especiais aí, se for, né, TRE ou TRE ou TRT ou TJM, aí vai subir pro TSE, TST ou STM. Agora, na Justiça Comum, juiz de primeiro grau deu a decisão. Necessariamente vai pro TJ ou pro TRF. O TJ ou TRF vão decidir, vão proferir o acórdão. Desse acórdão vai caber recurso pro STJ. Pro STJ. Beleza? Quem vai dar a decisão vai ser os tribunais. Não vai voltar. Entendeu? Entendi. E vai depender também da matéria, né? Se vai pro STF ou pro STJ. Beleza. Sim. Se o acórdão respeitar lei federal e Constituição ao mesmo tempo, você vai poder entrar com RE ou com RESP ao mesmo tempo. Mas normalmente, primeiro entra no STJ. Aí entra com RESP para lá. Beleza? Mas nada impede, se houver desrespeito da Constituição Federal, entra com RE também. Beleza? Gente, deixa eu só perguntar aqui para vocês terem um feedback aqui. Projetar aqui a questão do código aqui atrapalha ou fica melhor? Porque eu não sei como é que vocês estão vendo aí, se vocês estão enxergando aí. Eu achei que facilitaria, né, pra gente estar falando e vocês vendo onde é que tá, né, o artigo, né? Então tá beleza, então. Qualquer coisa vocês dão um toque. Gente, então é isso. Fiquem com Deus, então. Excelente semana aí pra vocês. Semana não, né? Excelente final de semana. Deus abençoe. E até semana que vem, tudo de melhor. E tamo junto. Beleza? Qualquer coisa que precisar, tamo junto aí. Valeu demais, gente. Tamo junto. Fica com Deus. Deus abençoe.